Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra. Onde falamos do que interessa saber. No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina. Ora, muito boa tarde a todos. Certamente vão estar com um olho, neste momento podem estar um bocadinho estrábicos, não é? Portanto, com um olho naquilo que vai acontecendo nessa final da Taça de Portugal e também certamente com um olho aqui no nosso passe de letra, esse passe de letra de fecho de época, no que diz respeito pelo menos ao SABSEG, porque ainda haverá Taça de Aveiro e porque também haverá certamente ainda mais jogos das eliminatórias, no que diz respeito também ao basquetebol da Ovarense. Está hoje no estúdio, não o Pedro Silva, mas está aqui o Hugo para nos acompanhar mais uma vez, e também o Joel Magina, e portanto vamos a mais um passe de letra. Vamos lá ver eventualmente o que são as novidades ao longo desta semana e vamos começar, como não poderia deixar de ser, pelo habitual futebol. Passe de Letra. Futebol. E estava eu a dizer que vamos começar pelo futebol e hoje se calhar vamos trocar um bocadinho as voltas no que diz respeito ao campeonato SABSEG. Costumamos geralmente iniciar o nosso rescaldo pelas grandes equipas desse SABSEG e hoje vamos trocar um bocadinho as voltas e vamos começar efetivamente pelo jogo em que o Joel esteve presente, o jogo do Esmoriz frente ao Relâmpago Nogueirense, que ao fim e ao cabo acabou por ser neste caso uma espécie de vingança, aquilo que tinha passado naquele jogo em Nogueira Regedora, em que o Esmoriz tinha perdido por 1-0, vence por 2-0. É verdade que o segundo golo já é numa fase bem adiantada do jogo, mas o que é certo é que fecha pelo menos com uma vitória no campeonato depois de 6 derrotas consecutivas o Esmoriz. E Joel, pergunto, essa vitória foi justa? Se foi justa literalmente para aquilo que se passou durante os 90 minutos entre o Esmoriz e o Relâmpago? Ora bem, Hélder, muito equilíbrio. Acho que não posso dizer que foi o melhor Esmoriz e não posso dizer que o Relâmpago não esteve bem ao ponto de ter perdido por 2-0. Acho que o Esmoriz teve também um pouco de sorte nesta partida, que se calhar faltou em jogos anteriores. No entanto, conseguiu fazer 2 golos, o Relâmpago não fez nenhum, e isso da questão de justiça é quem marca, é quem arrecada os pontos. Agora fica essa nota, depois de 6 derrotas consecutivas, o regresso às vitórias. Acho que é sublinhado também pelo Pedro Alves esses últimos 12 jogos onde o Esmoriz somente conseguiu 2 vitórias e 1 empate. Tenta dar a explicação da questão de ter alcançado a manutenção de uma forma muito precoce e depois acho que houve um desaceleramento por parte da equipa, um desgaste físico também que é sublinhado por parte do técnico da Barrinha. No entanto, acho que o que há a sublinhar, há uma melhoria em relação à época passada, não só a nível de classificação como também a nível de pontuação. Agora, eu acho que fica sempre um sentimento agridoce, uma vez que, se calhar, tendo em conta a forma e a primeira volta, como foi da equipa de Esmoriz, dava a ideia que poderia estar no top 5, ou mesmo a possibilidade de até matematicamente, por uma altura, chegar e ultrapassar mesmo a equipa da Jubeforce, e acho que fica esse sentimento, se calhar, da forma final como acabou, que não foi a melhor. No entanto, acaba com essa vitória. Eu senti, acho que em tom de brincadeira, dizer também que ficaram coisas mal resolvidas na primeira volta. José Santos e Pedro Alves também sempre a picarem-se mutuamente, também nas declarações e também ao longo do jogo, mas acho que também depois já se viu um pouquinho de ser o último jogo do campeonato, com algumas mudanças, com algumas experiências e com essa vitória da equipa dos Esmoriz. Deixa-me também aproveitar também para ter um comentário do Hugo, como disseste também, temos trazê-lo à conversa exatamente, Hugo Gomes. Hugo, até já podemos falar dos outros resultados do nosso concelho, tivemos mesmo 3 vitórias, já vamos falar também mais da Obarense, mas se calhar vamos falar um balanço
deste campeonato SABSEG 2024-2025. Já temos o campeão, já temos mesmo um vice-líder que tem pelo menos essa ida à Taça de Portugal, as equipas que também desceram, e se calhar até vou começar por aí, Hugo. Curiosamente, Canedo, Bustelo, Cocujens, Bustelo e Cocujens, duas equipas que tinham subido divisão, não conseguem se manter. A descida do Canedo, uma equipa que também durante alguns anos esteve neste campeonato SABSEG, muito se falou com essa aposta também podemos dizer, no mercado africano que aconteceu nesta época, com muitas trocas de técnico, com algumas dificuldades também na inscrição dos jogadores, que também foi falado, e acaba mesmo por se ver consumada esta descida de 3 equipas. Hugo, olhando sobretudo para estas descidas, salta à vista um Avanca que fez uma excelente recuperação, e também um Oliveira do Bairro que esteve durante vários tempos nestes lugares e conseguiu mesmo essa manutenção. Canedo, Bustelo, Cocujens, o que há mais para dizer sobre isto? Olha, relativamente, boa tarde a toda a gente, ou boa noite já, e agradecer o convite de poder estar cá presente, é sempre um prazer, é um programa que eu também ouço e escuto com alguma atenção, e por isso estar cá também é um prazer para mim, poder partilhar a minha opinião sobre aquilo que vocês entenderem. Relativamente à questão das descidas de divisão, só fazer aqui uma correção: o Bustelo não subiu ano passado, foi há 2 anos, e na altura, eu digo isto porque custou-me muito, não, foi quando eu cheguei ao Vista Alegre, a 2 jogos do fim tive uma final quase com o Bustelo e perdi-me Bustelo e eles subiram, e eu fiquei mais 1 ano na primeira distrital. Ressalvar essa situação porque primeiro, perceber que a primeira distrital cada vez é mais competitiva, no sentido em que das 4 equipas que subiram, só uma é que desceu, que foi o Cocujens, que o ano passado até esteve connosco na final do campeonato, e dizer-te que as equipas estão cada vez mais conscientes daquilo que é o campeonato SABSEG, e quando há uma subida de divisão, normalmente apetrecham-se de forma a competir a este nível. Isto porque esta época provavelmente foi dos campeonatos mais competitivos dos últimos anos, que eu me lembro pelo menos, e as equipas que subiram, tirando a questão do Cocujens, conseguiram cumprir aquilo que são acredito eu, os seus objetivos mínimos para a época. Relativamente à questão da descida do Cocujens, do Bustelo e do Canedo, para mim, honestamente, aquilo que me surpreende de todos é a descida do Canedo, ok? E eu não digo isto como desprezo ao Cocujens nem ao Bustelo, nada disso, mas em função daquilo que eu fui verificando na pré-época e ao longo do campeonato, e conhecendo as realidades dos clubes, achava no início da época que Bustelo e Cocujens iriam estar nesta luta, se iriam descer ou não, iriam estar ali naquela luta, e acabaram por descer. E o Bustelo até é uma situação relativamente curiosa, porque o Bustelo acaba a primeira volta com 17 pontos e não pontua, salvo erro, durante 13 jogos seguidos na segunda volta, ou seja, até à 12ª ou 13ª jornada, não consigo precisar, tem tudo derrotas na segunda volta e põe em questão aquilo que fizeram na primeira volta. Mas acho natural a questão da descida do Bustelo e do Cocujens por aquilo que fizeram ao longo do campeonato, ou pelo aquilo que não conseguiram fazer, infelizmente para eles. Relativamente ao Canedo, eu achava que o Canedo teria capacidade para estar ali a meio da tabela. Isto porque, na experiência que tive do campeonato ao serviço do Vista Alegre, nós à segunda jornada vamos a Canedo e ao intervalo estamos a perder 3-0. E perdemos 4-1, e notou-se claramente uma equipa com uma dinâmica muito acentuada, mas que na verdade foi decrescendo. Também acredito que isto tenha sido fruto da questão de algumas lesões, da não inscrição de alguns atletas, e naturalmente do pesar dos meses nas pernas dos atletas também. Pronto, e acho que no fundo aquilo que aconteceu reflete muito a questão da regularidade. Não podemos dizer que é injustiça ou justiça, porque um campeonato de 34 jornadas no fim vai dar sempre a justiça do futebol, porque há muitas oportunidades para revertermos situações negativas, e estas 3 equipas infelizmente para eles não conseguiram. As que ficaram acima deles, a Banca, efetivamente uma excelente recuperação,
Já não é o primeiro ano que o Abanca o faz. No ano passado, em dezembro, salvo erro, está a muitos pontos do primeiro lugar, que na altura, quando fomos até inclusive à banca, ganhamos em Abanca e penso que deixamos o Abanca na altura a 11 pontos de nós na primeira distrital, e depois na segunda volta fizeram uma recuperação muito boa, ou seja, já começa a ser um tónico, digamos, do Abanca. Acredito que as pessoas do clube, ligadas ao clube, também poderão, digo eu, querer fazer as coisas de forma diferente, de maneira a não passar por estas aflições no próximo ano. E depois as equipas que estão acima, o Oliveira do Bairro passou uma fase muito complicada, tinha feito um campeonato extraordinário com o Zé Carlos no ano anterior, o Zé Carlos regressou, conseguiu recrutar ali alguns atletas, conseguiu tornar a equipa mais forte e teve um mérito muito grande de conseguir resgatar o Oliveira do Bairro e manter mais um ano no SABSEG. Depois daquelas equipas que estão ali à volta da manutenção, Vista Alegre, Relâmpago Nogueirense, o próprio Pampilhosa, pronto, acho que talvez o Pampilhosa seja uma surpresa negativa pelo investimento que normalmente faz todos os anos, e as pessoas esperariam até inicialmente com o Cajó que fizesse um campeonato diferente. Teve ali algumas particularidades a montar o plantel e depois no desenrolar do campeonato, e acho que ali é aquela equipa se calhar também que aquele lugar não seria esperado. Depois, relativamente à questão do Relâmpago, acho que fez um campeonato regular, muito regular. Relativamente à questão do Vista Alegre, sou suspeito para falar, não é? Porque estive lá até à 25ª jornada. Pronto, quando saímos à 25ª jornada, o clube já tinha 27 pontos, já estava num lugar minimamente tranquilo e estável, e acabou, pronto, apesar destas oscilações, acabou por fazer um campeonato normal e regular. E acho que aqui nas contas da descida é isto que eu tenho a dizer. Acho que as equipas que desceram, pronto, ninguém gosta de ter insucesso esportivo, aconteceu. E terão certamente a oportunidade de refletir sobre aquilo que querem fazer. Aqui só uma nota: o Canedo de facto já estava aqui há algum tempo seguido no SABSEG, mas tanto o Estelo como o Cocujens nos últimos anos tem sido quase um sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Pronto, e isso é um tónico para os clubes e para as equipas pensarem a forma de estruturar. Hugo, deixa-me aproveitar, primeiro dar uma questão estatística, também dizer que o Cocujens acaba por ser a pior defesa do campeonato, 90 golos sofridos ao fim de 34 jogos, e curiosamente o pior ataque é mesmo a equipa do Abanca, que conseguiu essa manutenção, 33 golos. Por exemplo, o Canedo fez mais 10 que a equipa de Abanca. Hugo, há pouco falaste numa questão super interessante. Eu olho para a equipa do Cocujens, olho para a equipa do Estelo, olho também para a equipa do Canedo, para estas três equipas que desceram. E o que me salta à vista, lembro-me perfeitamente de ter feito um relato ao Bostelo, no jogo Bostelo-Flor Grade, a questão do Canedo que se calhar foi evidenciada nesta fase final, que é um plantel muito curto. São 34 jogos para o campeonato, mais taça de Aveiro, e se calhar para estas equipas que se calhar não têm um orçamento tão alto, acabam por se calhar formar um plantel mais curto, devido também a essa questão monetária. E depois isto pode ser um grande problema. Lembro-me perfeitamente de declarações de Carlos Manuel do Bostelo face a 3, 4 lesões que apareceram. A questão também, que também queria que falasses, deste 8º cartão amarelo. Foi alguém estreia no campeonato SABSEG, mas que também dá ainda mais dores de cabeça para os técnicos. Sim, naturalmente que é mais uma variável que tu tens de considerar. Eu posso partilhar convosco que houve ali alguns jogos depois da primeira volta que tive que gerir ali alguns jogadores que estavam no limite do cartão amarelo, e então nós temos que ter essa consideração, não é? Quando temos muitos jogadores do mesmo setor com essa questão, temos que gerir, porque há mais jogos, não é? E foi uma preocupação que nós, equipa técnica, na altura do Vista Alegre, que tivemos. E é claramente um handicap, principalmente para as equipas com menores orçamentos. Quem tem mais orçamento pode escolher e dotar o seu plantel de maior equilíbrio e maior número de soluções. Quem não tem que escolher, e no escolher, naturalmente, que como tu disseste, às vezes a manta fica curta,
e há alturas da época que é extremamente difícil a realidade do Estoril eu conheço, porque o Estoril ficou sem o Gabi, o lateral esquerdo, ficou sem o Barreiro, ficou sem o Dani Santos, ou seja, que eram jogadores que jogavam com muita regularidade. Se já tens um plantel curto, se perdes, por exemplo, estes 3 elementos, nunca é fácil para treinador nenhum, nem para estrutura nenhuma conseguir substituir, porque depois vais ter que ir ao mercado e tens essa dificuldade, que é no mercado as equipas que têm os jogadores de qualidade também não os vão libertar, não é? Pronto, e há essa dificuldade de facto, ou seja, as equipas, e atrevo-me a dizer, mesmo na próxima época de campeonato SABSEG, as equipas que acharem que podem baixar a fasquia e manterem-se no campeonato poderão ter muitas dificuldades. Saltando um bocadinho para os lugares e até já para aproveitar para falar mais dos Moris, estes lugares mais tranquilos, olho para os Moris, Alba, Águeda, Passos de Brandão, Fiens, Lobão, alguma equipa estava já à espera de mais? Olha, destas equipas aqui, há aqui equipas que eu esperaria mais em termos pontuais. Não te vou mentir que a questão do Águeda claramente era uma equipa que eu esperava mais, porque trouxe alguns jogadores da época anterior, tem condições de trabalho, boas condições de trabalho. O Arthur tinha feito um trabalho muito bom na época anterior, okay? Esperaria uma consolidação e um crescimento e se calhar uma proximidade maior aos 3 primeiros lugares. Relativamente à questão do Passos, do Fiens e do Lobão, eu acho que acabaram por fazer um campeonato em linha com aquilo que normalmente, ou melhor, com o que se esperaria no início do campeonato. Se calhar a equipa que ninguém esperava e que está numa posição que ninguém esperaria seria a Asbeforce, ou seja, aqui a questão do Lobão, do Fiens e do Passos Brandão. E desculpa interromper-te, podemos mesmo dizer nesta edição do Campeonato SABSEG 2024-2025 é surpresa. Claramente. A determinada altura da época eu achava que as surpresas do campeonato estavam a ser as Beforce e os Moris. O Moris perdeu ritmo, perdeu muitos jogos e acabou por cair numa posição que não é uma posição de demérito, mas em função daquilo que foi expectativas que criou, de facto agora chegas ao fim do campeonato e se calhar há algumas críticas aos Moris pelo número de derrotas consecutivas, mas pronto, acaba num 10º lugar, com mais pontos que o ano passado, com um registro de futebol diferente para melhor, na minha opinião. Uma equipa difícil de contrariar, com alguns jogadores de grande qualidade, a questão do Wesley, a questão do Hudson, a questão do Nieto, a questão do Vieira, do Lecan, ou seja, ali um misto interessante entre jogadores mais velhos e mais novos, e o Pedro fez ali um trabalho muito interessante. Acabou, como eu costumo dizer sempre, e os treinadores têm esta dificuldade, que muitas vezes pagam pelas expectativas que criam, e eles a determinada altura criaram uma expectativa muito elevada e agora no final do campeonato pagaram por isso. Mas entre estas equipas, Lobão, Fiens, Passos e Águeda, aqui a questão de um estar acima do outro, para mim, se alguém tivesse que estar por uma questão de condições, seria o Águeda, e por ser um trabalho de continuidade do Arthur, acho que traz sempre vantagens, os trabalhos de continuidade, e acabaram. O Fiens fez uma recuperação muito boa, assinalável mesmo. O Fiens esteve em lugares de descida. É uma grande entrada de Ricardo Pinheiro, lembro perfeitamente, numa altura muito difícil, e consegue um 6º lugar. Sim, Fiens é uma equipa que também me diz muito, porque também trabalhei naquela casa, sei a clubite que existe, sei o esforço que as pessoas que estão na estrutura fazem para estar, e efetivamente acho que poderemos dizer que na segunda volta do campeonato é a grande surpresa deste campeonato, porque consegue uma recuperação muito interessante, a jogar um futebol muito interessante também. É verdade, fazendo um contraponto, que também tem jogadores de qualidade. Atenção, o Fiens provavelmente a seguir às 3 equipas mais fortes em termos daquilo que é o plantel e a profundidade do plantel, se calhar acredito que seja o plantel mais forte, honestamente. Mas fez uma recuperação muito boa e o Ricardo está de parabéns pelo trabalho que fez em Fiens. Entrou numa fase muito difícil, entrou numa fase de alguma desconfiança, teve ali um período, acredito que até possa ter estado tremido também para ele, mas conseguiu dar a volta por cima, e a equipa na segunda volta faz uma segunda volta meritória, de muita qualidade, e mesmo em termos de nível de jogo, porque tive a oportunidade de ver 2 jogos do Fiens ao vivo e mostraram um nível muito interessante.
Falado então desse meio da tabela, das equipas que algumas delas já tinham garantido a manutenção há algum tempo, como também é o caso da equipa dos Moris. Hélder, vamos aproveitar talvez para fazer um pequenino espaço publicitário e já de seguida dar um pequeno descanso ao Hugo. Vamos falar um pouquinho do Ovarense, desse resultado gordo que teve na última jornada e depois também ouvir as palavras do Hugo em relação a esta luta a 3. Vamos lá ver, e também falar já agora do jogo da Flogrades para terminar, Joel. Já seguiram esse espaço publicitário? Novo seminovo ou usado, entre centenas de opções multimarca. A Car7 tem o carro dos seus sonhos ao melhor preço. A Car7 está em Ovar, na Feira, em Perafita e em car7.pt. A Junta de Freguesia dos Moris apoia o desporto. Armando Valente, estruturas metálicas e aplicação de Pladur. Peça o seu orçamento pelo telefone 969 036 506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959. E tal como prometido, vamos fazer-te questões, Hélder, para falares sucintamente desse resultado pesado que a Ovarense teve. Curiosamente, este resultado que fez com que a Ovarense empatasse com a Florgrade no melhor ataque da competição, 87 golos marcados ao fim de 34 jogos. Curiosamente, a Ovarense também foi a melhor defesa do campeonato, somente com 22 golos sofridos. Hélder, muito se falava que esse último resultado frente à equipa do Pampilhosa tinha sido tremendo para esse segundo lugar, e o Ovarense passou com clara distinção frente a esta equipa do Cucujens, que já sabia o seu destino, já tinha a despromoção também conhecida, mas vence justamente, largamente, esta equipa do Cucujens. Eu acho que me salta à vista é que Castilho Sempre que pega naquilo. e não fez grandes trocas, talvez se calhar um pouquinho a pensar que a época não acabava e segue-se agora essa meia final da Taça de Aveiro. Sim, olhando para o cômputo geral, faz ali algumas trocas cirúrgicas no que diz respeito àquilo que eram os jogadores que lançou para dentro do campo dos 11. E quando eu digo cirúrgicas, no sentido de se víamos um Ricardo Maia muitas vezes a utilizar um Diego Tavares na zona central do eixo defensivo, com o Breda do lado direito e o Nuno Martins do lado esquerdo, houve ali umas readaptações e o Diego Tavares apareceu muitas vezes do lado direito do setor central, meteu efetivamente o Nuno Martins, agora esqueço-me, o Carvalho exatamente no meio, fez ali algumas readaptações e Breda aparece, por exemplo, só para dar essa nuance, sim, no meio campo, sim. No meio campo a médio defensivo, um bocado mais avançado para conseguir fazer a construção do jogo. Depois faz uma aposta clara num jogador que quando chegou à equipa não pegou, podemos dizer nesta expressão no sentido de que não pegou de destaque, porque demorou a arrancar e ter alguma qualidade, e estou a falar efetivamente de Morgan, que a determinada altura era a terceira opção, quando tinha André Martins também no plantel, e acaba por aparecer nesta titularidade e se calhar no final da época em grande forma. E desculpa interromper-te, eu penso que Morgan faz dois golos. Sim. Ele que já tinha dado notas na pré-época, lembro-me de alguns jogos da pré-época, de fazer alguns golos, depois desligou um pouquinho a nível de golos e também não teve tantas oportunidades, foi aparecendo Gildo, se calhar à frente de Morgan, mas já aqui uma questão estatística super interessante. Morgan acaba com 6 golos nos últimos 6 jogos disputados. Sim, é verdade, é um sinal também daquilo que eu estava a falar, da boa forma em que está a atravessar o jogador, né? Portanto, do nigeriano, no setor ofensivo da Ovarense. Aliás, tanto é que acaba por depois relegar a Tica para o banco, a Tica que também vinha atravessando uma segunda fase de época muito boa, nem parecia que tinha os tais 32, 33 anos já nas pernas, e acaba por Morgan aparecer nesse ritmo, a fazer golos, não é? Portanto, nem sempre é um jogador que às vezes tanto quer trabalhar individualmente que depois acaba por se perder um bocadinho nas suas ideias em termos de dentro de campo, mas parece-me que com os minutos e essa confiança na totalidade ele está a começar a acertar um bocadinho mais as movimentações, um bocadinho mais o trabalho de equipa, ajustar-se um bocado mais à equipa, e acaba por ser positivo. Só dar essa nota também, já agora, Phil, que também era um titularíssimo de Ricardo Maia, hoje quer dizer, ontem, relegado para o banco. Ou seja, meras alterações que não se denotam tanto, face também à profundidade do plantel. Claro, exatamente. E Castilho foi dizendo aos nossos microfones que estava aos poucos a trabalhar, já tinha mais 2 semanas de trabalho,
tentar incutir um bocadinho as ideias deles, mas a verdade é que o molde tático ainda é muito idêntico àquilo que foi trabalhado por Ricardo Maia, no sentido em que quando se desdobra naquilo que é o ataque, tem a construção a 3 homens muito, muito pronunciada, não é? Portanto, com projetados os dois alas, João Nogueira e Nunes Gueirão, obviamente, e joga ali com dois jogadores no centro neurálgico, neste caso Pedro Martins, costumava ser Fil, agora Breda para ser neste jogo, mas parece-me a mim que também pode ser algo temporário e algumas poupanças também já pensando naquilo que possa ser também a competição que querem ganhar, como é a questão da Taça de Aveiro, frente a uma equipa do Cucujães que também estava completamente desmoralizada e desmotivada para este jogo, porque já sabia perfeitamente que estava mais que relegada para a descida da divisão e portanto era outros contextos, enquanto que o Varense ainda tinha essa ambição, porque sabia que qualquer deslize podia ser aproveitado pelo Espinho e perder eventualmente esse apuramento para a Taça de Portugal na próxima competição, e neste caso na próxima época, e portanto queria efetivamente carimbar, e foi um jogo que acabou por ser um bocadinho de sentido único, vamos dizer assim. Houve ali alguns 5, 10 minutos de vez em quando que efetivamente a equipa do Cucujães quebrava um bocadinho e tentava estender um bocadinho mais o tapete na frente no ataque e dar um bocadinho mais o ar da sua graça, mas a equipa do Ourense nunca se sentiu verdadeiramente ameaçada. E portanto faz 3 golos na primeira parte, mas tem mais 3 ou 4 ocasiões, diga-se passagem, e quem esteve muito a carburar e a entregar a equipa, que até depois sai substituído ao intervalo, Luís Filipe, que já tinha na reta final de Real Maia, também passava a ser quase o 12º homem, aquele que saía do banco para mexer com o jogo, mas não tinha perdido a titularidade. Hoje na titularidade faz só 45 minutos e depois cede o seu lugar ao intervalo, mas faz, no tempo em que está nos 45 minutos, 3 assistências para os 3 golos da primeira parte. Portanto, isso foi muito importante, está cada vez menos individualista. Nós já percebíamos perfeitamente a qualidade que ele tinha, percebíamos que tem uma capacidade de desequilíbrio notória, mas agora está a começar a trabalhar um bocadinho mais coletivamente, e isso também é importante para a equipa, que só tem a ganhar com esse tipo de jogador que, aliando a sua qualidade técnica individual, não é? Portanto, consiga depois pô-la ao serviço também da própria equipa. E portanto parece-me que efetivamente Luís Filipe está a amadurecer nesse aspecto, e a equipa só ganha com isso. Depois temos um Joseph que está... Falavas no Morgan, o Joseph está claramente a explodir, faz 3 golos, é verdade que 2 deles são só a empurrar para dentro da baliza, mas tem esse faro de aparecer sempre no sítio certo ao segundo posto para fazer finalização, e depois faz um 3º golo na segunda parte, muita imagem dele, naquele arranque que ele tem, em que deixa os defesas completamente soltos, puxa a bola para o centro, tira o adversário da frente e faz o remate em efeito cruzado, que entra mesmo ali juntinho ao posto, e portanto está claramente também em alta, e portanto parece-me que é uma equipa de Ourense que tinha todas as condições, e já lá iremos falar, se calhar, todas as condições para efetivamente estar a discutir, como aconteceu, de certa forma, pronto, foi na penúltima jornada que acaba por a Flogrede Sargar-se campeã do SABSEC, mas tinha todas as condições e sentiu-se isso para disputar este campeonato. Infelizmente não aconteceu, em momentos nevrálgicos da época teve os seus deslizes, e acaba por ser ainda assim uma participação muito positiva, porque se formos a ver no cômputo geral são 88 pontos somados. Portanto, isto noutras épocas dava a subida da divisão. Temos que olhar para o adversário 92 pontos são muitos pontos somados, portanto, poucos deslizes por parte da Flograde, e daí que também acaba por embelezar um bocadinho aquilo que também foi a participação das equipas no campeonato, porque se formos a ver, é um campeonato com 18 equipas, e vemos, por exemplo, a título comparativo, obviamente salva as devidas proporções, não é? Portanto, na primeira divisão o Sporting foi campeão com menos pontos, portanto, com menos que 88 pontos, e portanto, acaba por efetivamente ser um campeonato muito disputado entre as duas equipas. O Espinho numa reta final ainda tentou recuperar um bocado, mas já sabia que eventualmente não chegaria para ser campeão, mas efetivamente acho que termina bem, o SABSEG consegue-se pelo menos esse apuramento para a Taça de Portugal, outra vez as preliminatórias, que também fez uma participação já agora meritória esta época frente ao São João de Ver, foi até às grandes penalidades contra uma equipa que chegou às quartos de final e só perdeu 2-1 com o Rio Ave, depois de estar a ganhar 1-0, e portanto mostra que também a qualidade que se tem trabalhado dentro do Alvarense. E agora tem uma Taça de Aveiro que sinceramente, olhando para aquilo que é o cômputo geral, parece-me que ser a equipa claramente favorita a vencer a competição. Exatamente, Helder, Hugo, falar destes 3 lugares, o Helder já falou muito, e talvez se calhar tenha lançado a questão. Claramente os 3 se destacam, 84, 88, 92 pontos, e depois uma diferença, perdão uma expressão, mas um pouco abismal, 52 pontos da equipa da Jubei Force. Uma luta a 3, mas eu colocava-te a pergunta, para um adepto do Ourense, faça um investimento que foi para esta época, dá a ideia que podia dar para mais?
É uma pergunta difícil de responder. Vou tentar não fugir a ela e olhando para ela como treinador. O que é que eu te posso dizer? Relativamente à questão da pontuação, e foi falado e muito bem, ou seja, acho que não há nada a dizer, acho que é um campeonato, reparem, o ano passado o Lamas é campeão com 86 pontos, com 15 pontos do segundo lugar, da Obarense, na altura com 71. Do ano passado para este ano, a Obarense faz mais 17 pontos e mesmo assim não chega. Okay? Acho que ao longo do campeonato, se calhar, aquele jogo que ficou mais atravessado, digamos, para a equipa do Obarense terá sido, admito eu, o jogo com o Oliveira do Bairro em casa, em que empatam 1, em que é o jogo em que de viragem no sentido que a Florreiro passa para a frente. Ou seja, mesmo aquele jogo com o Passos, pronto, é um jogo de meia época, acontece, perderam, mas o terreno também não estava praticável para as duas equipas, mas pronto, acontece, é um jogo que acontece. Mas assim como aconteceu, por exemplo, ao Espinho empatar com o Vista Alegre com mais um jogador durante 60 minutos, são jogos que acontecem, mas é um jogo de meia época. Acredito que esse jogo tenha ficado ali um bocadinho atravessado. Naturalmente o adepto, e um adepto tão fervoroso como é o adepto do Obarense e tão apoiante da sua própria equipa e da sua própria cidade, poderá ficar com um amargo de boca que eu penso que poderá ser diluído se eventualmente o Obarense conquistar a taça, ok? Porque ainda está... não é o objetivo principal, mas é um objetivo da época e poderá ficar, digamos, diluído esse amargo de boca e lançar já aqui um tónico para a próxima época. Eu acho isso. Agora não posso considerar que seja uma época negativa, porque independentemente dos argumentos que o Obarense tem, e o Obarense, o maior argumento que eu acho que, em comparação aos dois maiores argumentos que o Obarense tem em comparação com os outros, primeiro é a única equipa profissional. Pronto, isso é uma vantagem. Porque profissionalizada, podemos dizer profissionalizada, assim. Pronto, exatamente. Que tinham condições que os outros não tinham. Sim, claro. Pronto. E isso é uma vantagem, ponto. Isso é uma vantagem que na realidade não foi traduzido depois no sucesso que se esperava, em termos de campeonato, porque em termos de pontos acho que sim. Muito honestamente, qualitativamente, parece-me que dos três, individualmente, é o plantel com mais qualidade, na minha opinião. Isto é a opinião do treinador, ok? Acho que individualmente é o plantel que tem mais qualidade. Tem mais opções. E mais opções. Atenção que Espinho e Florgrade são duas excelentes equipas e também tem muita qualidade, mas na minha opinião como treinador acho que tem. E daí se calhar os adeptos naturalmente não terem ficado satisfeitos com o desfecho, e acho que também a questão de ficar arredado, não ser até a última jornada e ficarem claramente arredados depois daquele jogo com o Espinho, não é? Que perdem 3-0 em casa, é uma derrota muito pesada para uma equipa que já não perdia em casa, salvo erro, há 2 anos e 4 meses ou 5 meses para o campeonato. Ou seja, pronto, esta conjugação toda naturalmente leva o adepto a ficar triste, a ficar desolado. Mas não podemos esquecer do percurso, porque estamos a falar de uma equipa que num ano inteiro perdeu 2 vezes, quer dizer, em 34 jogos, mais taça que realizaram e que ainda estão na competição, por isso acho que é um ano positivo, assumindo que houve um investimento tremendo no Obarense, vamos ver o que é que vai acontecer, mas é normal que nos projetos as coisas não aconteçam sempre à primeira, não é? Até porque há aqui uma questão. Aí um bocadinho Espinho e Obarense partiam atrás da Florgrade com mudanças na estrutura e muitas mudanças em termos de jogadores, ok? E isso, nós falamos nisso na altura quando fizemos o jogo do título, que a Florgrade levou vantagem claramente dos outros nesse aspecto. Hugo, eu fazia-te mais uma pergunta. Já falaste, eu concordo, sobretudo esse jogo, esse empate frente à equipa do Oliveira do Bairro, que fica ali encravado porque o Obarense esteve a vencer por 1-0. Lembro-me perfeitamente que poderia ter ampliado, tal não aconteceu, e a segunda parte, a resposta por parte da equipa da Bairrada, que conseguiu a igualdade. Mas há um jogo que se fala muito e eu também queria um comentário teu para esse jogo que foi Florgrade Ovarense, muitos considerados talvez um jogo que teve uma importância enorme também para o desfecho das contas, e muita gente fala nessa questão da abordagem tática de Ricardo Maia. Poderíamos estar aqui, se calhar, se corresse bem, a bater palmas. Eu acho que por vezes para o treinador talvez seja o mais fácil os adeptos criticarem quando não corre bem, mas muitos pediam
que se calhar o que aconteceu no último quarto de hora, na segunda parte, acontecesse desde o apito inicial, e falam muito se calhar numa tática muito retiva. O que é que achas agora, uma visão externa? Essa ainda é mais difícil de responder. Em primeiro lugar, acho que é inegável a qualidade do Ricardo, até porque no início deste campeonato era o treinador com mais títulos nesta divisão, por isso acho que é inegável essa questão. Pode-se gostar mais ou gostar menos do estilo, mas o Ricardo subiu no São João de Verde, subiu no Beira-Mar, tem a sua qualidade, tem a sua valia. Eu não sei precisar muito honestamente, Joel, mas acredito que nos últimos, se calhar, 10 anos, o Oberense, ou até mais, nem sei se na história, mas não quero exagerar, nunca conseguiu esta pontuação no campeonato de SABSEG. Por isso também é a marca do treinador e da equipa técnica. Agora, se me perguntares daquilo que é o meu registro, daquilo que é a minha forma de estar e de ver o jogo, eu certamente iria montar uma estratégia diferente daquela, porque a minha forma de olhar para o jogo é diferente, mas nós também não sabemos o que é que se passa dentro da casa das pessoas e não sabemos o contexto e a pressão que existe muitas vezes, porque desde o início que se falou logo que a Florgueira do Oberense e o Espinho seriam os 3 maiores candidatos, e depois isto normalmente também pode pesar em termos de decisão, em termos de gestão, em termos de estratégia de jogo. Eu por acaso tive a oportunidade de ver esse jogo, concordo com o que tu disseste, acho que foi uma primeira parte muito morna, foi uma segunda parte em que o Oberense tentou, não conseguiu, não houve assim grandes oportunidades de parte a parte, até acho que a melhor oportunidade do jogo é uma transição que o Luca, 5, 10 minutos do fim, chuta por cima, ali sobre a esquerda, nesse jogo, mas se fosse eu, teria outro tipo de abordagem, se arriscaria mais, porque eu posso dar o exemplo também, que é, são contextos diferentes, mas por exemplo, nós quando viemos ao Oberense jogar, sabíamos do poderio do Oberense, e na altura vocês até falaram aqui no programa sobre isso, e nós não fomos para jogar para o ponto, fomos para tentar ganhar o jogo, e desde o início tentamos ganhar o jogo, mesmo a ganhar 1-0, não queimamos tempo, quisemos sempre sair de forma apoiada, como é lógico, às vezes não dá, porque o adversário tem qualidade e aperta, e o Oberense tem muito mérito nisso, é uma equipa defensivamente muito, muito segura e muito serena, e por isso é que é a melhor defesa do campeonato. Mas lá está, a minha ideia de jogo, a minha forma de estar e da minha equipa técnica de trabalhar, olha sempre muito mais para a componente ofensiva, ter bola, tentar pressionar o adversário o mais alto possível, e admito que nesse jogo eu iria pôr as fichas todas, iria fazer all-in. Se desse, não desse, paciência, é futebol, faz parte. Hélder, talvez estejamos a aproveitar também para colocar um pouco de publicidade para depois falarmos da Florgrade e também do Fecho do Valga e do basquetebol. Exatamente, também, e de alguns destaques, ainda mais umas perguntitas do SABSEG, poucas. Exatamente. A União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto. Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256 792 519. A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto. Ovar Mate, bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovar Mate, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do 645. Em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61. E em ovarmate.pt. Exatamente, Hugo, vou continuar contigo para falar também da equipa da Florgrade, dessa conquista, esse regresso ao Campeonato de Portugal. Tivemos a oportunidade de fazer esse Florgrade de Passos de Brandão, ainda hoje em conversa. Mostraram-me aquele golo, é impressionante o golo de Ricardo Machado, porque é mesmo... Eu não estive na maioria dos jogos, mas acredito que pode estar mesmo para ser o golo do campeonato, e face também à importância que teve, conforme estava difícil também aquela partida. Hugo, eu não sei se concordas, mas o que mais fala desta conquista é que a equipa da Florgrade, apesar de nunca ter vencido Ovarense, Espinho, 2 empates e 2 derrotas, foi a equipa mais regular. Sim, sem dúvida. Acho que foi a equipa mais regular. Pegando um bocadinho naquilo que falámos do Ovarense, as mudanças que houve no Espinho,
partia se calhar, e o Helder falou nisso nestes últimos dias, que seria se calhar aquela equipa que não foi tão tida em conta, se calhar pela comunicação social e mesmo até pelos adversários, mas não nos podemos esquecer que é aquela equipa que mais estabilidade dá. Treinadores, jogadores. É muito difícil, por exemplo, tu ires recrutar um jogador à Flor Grade, porque a Flor Grade trata bem os seus atletas, e quando eu digo tratar bem paga de acordo com a qualidade, paga a tempo e horas, dá condições de trabalho, e acredito que tem uma boa estrutura, trabalha bem. Aliás, mesmo quando tu te deslocas ao campo da Flor Grade como adversário, sentes um tratamento cordial e distinto, ok? E por isso deu essa estabilidade. Claramente foi a equipa mais regular. Na minha opinião pessoal, acho que foi a equipa que melhor futebol praticou dentro daquilo que é a minha ideia. Acho que o Helder está de parabéns pela ideia que conseguiu implementar, e foi mais regular, sem dúvida nenhuma. Vamos já virar para a questão individual, e eu acho que isto tem mesmo que ser falado por nós também no Passe Letra, onde foi o adeus de Fábio Vieira, ele que vai deixar de ser jogador, acredito, porque também até já esteve como adjunto na equipa da Sanjoanense, irá se manter no futebol. Lembro-me perfeitamente, ainda é precoce, um jogador destes, são 33 anos de Fábio Vieira, uma magia impressionante frente à equipa do Passos Brandão. Aquele golo que também é impressionante. No entanto, o Fábio, para ele, diz que é o momento, e certamente agora irá abraçar esse cargo de treinador e irá por outros caminhos. Quanto à idade e quanto à qualidade, acho que é inegável que o Fábio é um dos melhores jogadores deste campeonato. Acho que provou isso outra vez este ano e foi muito importante para a Flor Grade em muitos momentos. É um jogador distinto na questão da análise ao jogo, na questão da execução, até na influência que tem sobre os colegas. Muitas vezes, quando nós falamos daquelas lideranças silenciosas, a forma como ele lidera sem muitas vezes falar, não é? Acho que é um jogador distinto, claramente, mas temos que, por muito que se calhar fiquemos com um sabor amargo, porque gostaríamos de continuar a ver o Fábio por esses campos fora, não é? Acho que temos que saber respeitar, e ele melhor do que ninguém saberá o porquê dessa decisão. O Fábio, como disseste e bem, também já tinha há algum tempo começado uma carreira na questão técnica também, isso acredito, sem ter falado com o Fábio, mas acredito que ele vai dar seguimento nessa outra função no futebol. Agora, concordo contigo, acho que é uma perda para o futebol, pela postura, pela forma de estar e pela qualidade, que é inegável. Como dissemos nesse relato, acho que foi um jogo perfeito do título para a Flor Grade, porque o menos improvável e o mais improvável fizeram 2 grandes golos. Sim, olha, curiosamente, eu até nem sei se isto será uma estatística certa, mas pelo menos Fábio Vieira é dos jogadores desta época que tem mais assistências no campeonato de SABSEG. Eu olhava aqui para o número que nos é facultado, 12 assistências, o que também mostra a qualidade deste atleta. E para finalizar, já agora acrescentar isso, e por vezes sim. Banco, Hugo, vamos à última questão, e talvez vamos já à questão de revelações de jogadores que se mantiveram. Eu olhava se calhar para o top 5 dos melhores marcadores do campeonato SABSEG. Há um que salta claramente à vista, que é Bassit Ahmed. Jogador talvez revelação, acho que é algo que é uniforme para todos. 20 anos, poucos talvez conheciam este atleta, faz 26 golos. Depois dizer Diogo Guerra, que dá também esse salto do relâmpago, mas já tinha dado algumas notas, no entanto, uma bela época. Sim. E depois nomes também que já são um bocadinho normais, como é o caso de Zé António, Tigas também, e o próprio Sacra. Sim, olhando para aquilo que são os marcadores, se calhar a maior surpresa é o Bassit, que naturalmente, acho que pouca gente, se calhar só mesmo a estrutura da Flor Grade, é que acreditaria que ele teria este impacto no campeonato. Lembro-me de ter jogado contra a Flor Grade no primeiro jogo do campeonato, e muito honestamente não me impressionou. Saiu do banco, eu lembro-me disso perfeitamente. Estive lá a fazer relato. Foi um jogo que esse sim, uma um bocado trapalhão. Imagina só, agora desculpa estar a interromper, um bocadinho trapalhão na finalização, que nesse jogo falhava tudo quanto tudo.
Exato. Não me impressionou muito honestamente, mas de facto teve o mérito e a equipa técnica teve o mérito de também perceber. Eu acho que aqui o importante foi, e ele de facto foi um jogador diferenciado e falamos nisso também no relato, e ele é um jogador diferente dos outros todos da Florgrade, enquanto a maior parte dos jogadores da Florgrade que compõem os jogadores da frente são jogadores muito fortes tecnicamente, muito fortes nas decisões em espaços reduzidos, tecnicamente evoluídos, gostam de jogar entre linhas, e ele é um jogador de profundidade, ou seja, permite aqui um bocadinho, fazendo aqui uma analogia como o Sporting com o Gyökeres, não é? Enquanto os outros pedem no pé, ele pede no espaço e dá sempre uma solução diferente, e depois as equipas contrárias têm a dificuldade de manter a linha defensiva e compactar o espaço entre linhas ou proteger a profundidade e buscá-lo. Há sempre ali, e eu acho que essa junção de características acho que marcou a diferença no campeonato. Relativamente aos outros, acho que são jogadores que já nos habituamos a ver. O Guerra é uma confirmação, é claramente um goleador e esteve curiosamente em duas equipas com objetivos completamente diferentes este ano e continua a marcar numa e noutra. Depois o Zé é dos melhores avançados deste campeonato, claramente. Tigas, uma excelente época, já tinha feito há uns anos uma grande época em Ovar, já tinha feito com o Tiago, já tinha feito em Passos numa primeira divisão distrital muito boa, volta a fazer muitos golos, Sacra também, pronto, e acho que dentro deste leque acho que é o normal, dos goleadores talvez aqui, daquilo que nós nos íamos habituando, Mário fora da lista, que também, pronto, que é um jogador que também tem bastante qualidade e que é um finalizador também nato. Talvez João Dias, também um excelente finalizador fora da lista, porque um bocadinho à sombra do Bazi. E acho que e talvez se calhar até o Tica não aparece nesse top 5, não aparece nesse top 5, poderia estar, mas a verdade é que também fazia-te só mais uma questão também em relação a isso, porque onde é que estava goleador? exatamente, e agora era mesmo para essa questão, porque também não é só para evidenciar quem marca, mas também uma opinião tua, Hugo, jogadores ora do meio campo, ora do setor defensivo, ora mesmo na baliza, que foram vitais e que foram importantes neste campeonato. Posso começar a destacar, o Helder já falou, o caso do Diego, o caso também desse setor defensivo da equipa do Ovarense. Ricardo Machado também teve a sua importância. Lembro-me perfeitamente, talvez Diogo Cunha, que dá também uma qualidade fantástica. Antes de sair da Juve Force, antes de ser apresentado pela equipa de Espinho, eu sou sincero, gostava muito da importância de Phil Simões que tinha na equipa da Juve Force. Estou-me talvez a olhar para os 5 primeiros, mas também a verdade é que também queria saber dos outros de Hugo Gomes, também que jogadores que também devem ser falados. Aqui de uma forma muito, muito genérica, acho que a Juve Force tem ali um elenco de bons jogadores, Mário Henrique, o Sábio, o Hugo também, que acredito que são jogadores que vão dar o salto para o Campeonato de Portugal, o Leandro Vieira, que entretanto teve uma lesão naquele jogo com a Florgrade, pronto, e está a debelar essa lesão, o Phil muito bem. Depois, relativamente à questão do Lobão, referenciar o Zé António, Luís Rebelo, o Adjala, a questão do Byron, talvez o central, Batistuta também, Filipe Abó, ou seja, jogadores de muita qualidade, Fiens, muitos jogadores de qualidade, Dani Fernandes, Gonçalo Marques, que é um miúdo que está a aparecer e que é um excelente jogador. Raul Martins voltou a ser uma vez mais o patrão, muito seguro. Fernando Príncipe também, muito bom jogador. Arense, que teve muitas lesões, mas também muito bom. Tigas, há aqui muitos jogadores. Aqui o Passos, dissemos isso, Martini e Belinha, das melhores duplas do meio campo deste campeonato, certamente. Excelentes jogadores também. Luizinho, também excelente jogador. O Águeda também é uma equipa que tem um elenco muito bom, Gonçalo Nunes, Kiko Rodrigues, Gonçalo Costa, Sacra, ou seja, Duarte, Vieira, também alguns defesas ali diferentes. Alba, uma equipa que eu também gosto bastante, tem vários jogadores de qualidade, já com alguma maturidade, Mateo, Ribeiro, o Mário, o João Pedro, que é um médio muito goleador, fez muitos golos durante uma altura da época, acabou com 10 ou 11 golos, o João, tem ali muitos jogadores de qualidade também. O próprio Esmoriz, acho que é uma equipa que fez um upgrade em termos de jogadores com muita qualidade. Já falamos Hudson, Wesley e Lucas também, ferve um pouco a água, mas é um excelente jogador. O nigeriano que vem do Feirense também. Também. Mas se nós formos percorrer, olhando mesmo para as equipas do fundo da tabela, nós podemos olhar para um Pampilhosa recheado de bons jogadores. Garrusso, que teve a infelicidade de ter uma lesão, o próprio Breno é um jogador que tem qualidade. Podemos olhar para o Vista Alegre, e sou suspeito, e aqui
Pronto, há alguns miúdos de bastante qualidade, prefiro não falar nenhum para não ferir suscetibilidades, mas há gente de qualidade ali também. Sim, eu desculpa interromper-te, eu olho para as equipas que desceram e sinceramente Caba, Coroma, talvez um avançado que é cheio dos melhores. Mané, o lateral esquerdo também do Canedo, o Ifono, o médio centro, o Pedro Macedo tem uma época cheia de lesões e o Diogo Almeida. Mesmo se nós olharmos para aquilo que é o próprio Cucujens, tem ali jogadores de qualidade. Diogo Soares, que é um médio que acaba com 7 golos numa equipa que desce divisão, um jogador já de 27 anos, que eu conheço bem, que trabalhei com ele na Seijonense. Ou seja, há qualidade em todas as equipas. Agora, foi o que disseste no início, não há tanta pela questão dos orçamentos e tem que se fazer escolhas, e naturalmente que as 3 equipas do topo diria que é nivelado, e as restantes nem por isso, mas pontuar que todas as equipas deste campeonato têm muita qualidade, e isso é que leva a que o campeonato seja muito competitivo. Exatamente, e ficam também as palavras de Hugo Gomes, essa visão. Hélder, sem mais demoras, porque também já estamos em crise de tempo, só dar a nota desses resultados da segunda divisão. Até acompanhámos o jogo ontem da equipa do Balga, empate a 0 frente à equipa do Vila Viçosa, e também durante o dia de hoje tivemos esse empate do derby com Conselho, Flor Grade B 1, São Vicente Pereira sub-23 também 1. Hélder, sem mais demoras, vamos ao basquetebol, e já te faço a questão. Está difícil neste jogo das meias finais, parece que tudo aparece à equipa de Ovarense. Derrota no jogo 1 por 85-66, derrota também no jogo 2 por 103-71. O que salta à vista, e tendo em conta, fui vendo sobretudo estes 2 jogos, parece que tudo acontece. Renderud claramente a jogar por Arames, ainda muito condicionado. Delaney Blaylock também se lesiona no jogo 1 e claramente não está a apresentar a 100%. Está difícil para a equipa de Ovarense. Vamos ver como é que será esse jogo 3. Sim, vamos ver se o fator casa consegue trazer aqui alguma coisa de novo, porque o Benfica neste momento está muito confortável, e muito confortável muito por culpa das condicionantes. Se já tínhamos um bocado essas condicionantes, foste falando do Render Woods, que também tem vindo disponível, por exemplo, na primeira eliminatória, nos quartos de final, mas a equipa conseguiu develar-se com aquele espírito, e apareceu um Rodrigo Soeiro em grande destaque no segundo jogo, que transbordou a equipa por um patamar qualitativo que conseguiu eliminar a equipa que tinha ganho a Taça dos Santos, mas agora o patamar de dificuldade é diferente, com todo o respeito pelo Oliveirense, mas e a meu ver, a título pessoal, sem clubismos à parte, atenção, acredito que a equipa do Sport Lisboa Benfica em termos qualitativos é a melhor equipa do campeonato, apesar que o Futebol Clube Porto pode efetivamente a espaços, jogando diretamente com o Benfica, consegue-se transcender e equilibrar as contas, tem sido isto ao longo da época, mas sobretudo a nível de opções, parece que salta do banco. Claramente, falava ainda há um bocado já agora o Hugo das opções da Ovarense, aqui é o contrário, o Benfica apetrechado de opções e pode ter várias falhas, várias indisponibilidades, que não é o caso, que ainda por cima também está a ter essa sorte, e portanto nota-se completamente a diferença, vê-se estatisticamente a nível de assistências, a nível de eficácia de lançamento, lance livres, muita coisa havia para falar, temos meio minuto, mas... E esse jogo 3, é o tudo ou nada em Ovar, acredito que sim, estará... é o tudo ou nada porque não tem margem sequer de manobra, se perder esse terceiro jogo já sabe que fica eliminado da competição, e portanto é o tudo ou nada efetivamente, tentar puxar da raça bareira, ver como é que vai estar a recuperação do Blaylock, ver como é que Render Woods limitado, que sabemos que vai estar limitado, pode também contribuir. Sim, e desculpa dizer, não é nenhuma crítica, porque é impressionante e é mais uma grande época, mas face a este Benfica que é de outra qualidade, de outro orçamento. É difícil, é muito difícil, Joel, vamos lá ver. Boa sorte para o Ovarense. E vamos ter relato, certamente. Vamos ter relato, quinta-feira. Vá. Uma boa noite a todos os nossos ouvintes. Chegou ao fim mais um passo de letra para a semana a mais, e esperemos que com melhores notícias no que diz respeito ao basquetebol também. Até a próxima, caros ouvintes. Ao longo da semana, atualizamos toda a informação desportiva em radioavfm.net. Desporto é mesmo na Rádio AVFM.